Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Ranildo e nós estamos mais uma vez aqui para nós gravarmos, tá? Mais uma aula, mais um encontro do nosso curso Introdução à Robótica com Arduino. Pessoal, esse programa, essas aulas, esse curso que você está acompanhando agora, que nós vamos para o quinto encontro, ele só foi possível devido à parceria de grandes três instituições, né? Primeiro, o Canal Educação e a Secretaria Estadual de Educação e o Centro de Formação Antonino Freire. Tá? Então, essas três instituições assim, né, juntas estão proporcionando e possibilitando que você com a gente aqui possa fazer esse curso de robótica, introdução com a placa Arduino. Lembrando, né, pessoal, que esse curso é introdutório com a placa Arduino, né? E depois a gente vai evoluir para outros módulos, para outros cursos, continuando nessa atividade robótica. Tudo bem? Tá. E na aula de hoje, pessoal, lembrando que a gente está no quinto... Vamos relembrar aqui, é o nosso quinto encontro, tudo bem? E hoje a gente vai dar uma olhada um pouquinho sobre eletrônica básica, tá bom? E circuito, tá? A gente vai fazer uma pequena prática com o material de hoje, com baterias, resistores, um multímetro que nós temos aqui. Nós vamos mostrar para você um simulador muito legal, tá bom? Muito maker, um simulador de eletrônica para você entender um pouquinho como é que funciona a parte eletrônica. Mas você pode até perguntar, Ranildo, eu não sou professor de física ou da engenharia elétrica, mas tem como aprender um pouquinho de eletrônica? Com certeza. Você vai lembrar aquela física lá do terceiro ano que você estudou um pouquinho, tá bom? Abraço a todos, aos professores de física do terceiro ano, que você trabalhou um pouquinho da parte de eletricidade, tá? Eletrostática, enfim. E a gente vai revisar um pouquinho aqui alguma coisa que é básica para poder a gente fazer alguns projetos meio que na área de Arduino, né? Nem todo projeto precisa de tanta eletrônica, mas quanto mais conhecimento de eletrônica você tiver, com esse básico, mesmo sendo básico, melhor ainda para você, tudo bem? Então, pessoal, vamos aqui para o nosso slide, ver o passo a passo, tá bom? Para ver como é que a gente faz, como é que a gente vai fazer. Depois do slide, eu venho aqui para o ao vivo para a gente dar continuidade, tá bom? Tá, então vamos lá. Pessoal, na aula de hoje, aí são os nossos componentes, tá? Que você está vendo aí. Nós vamos precisar o quê? De materiais, tá? Do nosso encontro de hoje, do nosso quinto encontro. Que materiais são esses? A gente vai precisar... nós vamos simular, né? Nós vamos simular a medição de baterias, tá? Nós vamos medir a corrente... nós vamos medir a voltagem dessas baterias, fonte, pilha, enfim, tá bom? O que a gente vai ver aqui, ó. Eu trouxe inclusive 3 modelos aqui para a gente ver, ó. E até as baterias, aquelas pilhas comuns, pequenininha, que a gente chama palito, pequena, né? Tá? A gente vai ver, a gente vai fazer umas medições sobre ela hoje. E a gente vai também ver um pouquinho sobre esse símbolozinho que você já viu lá no terceiro ano, né? De resistência, resistor. Esse componente ele é muito legal, muito aproveitado, a gente vai usar muito durante os cursos do Arduino. Aliás, quase na grande maioria, você tem os resistores dentro do projeto de Arduino, tá bom? Tá legal? E a gente vai trabalhar esse simuladorzinho, tá? Que é o Flix, que é o nosso simulador do PET Colorado, tudo bem? Eu vou mostrar para você como é que você vai baixar também, vou mostrar o link para você, usar online ou baixar o offline, tudo bem? A gente vai usar esse simulador de eletrônica, de circuito, para você entender melhor, você que não é da área de matemática, nem de física, né, de engenharia, para entender um pouquinho melhor como é que funciona o circuito elétrico, tá bom? Então a gente vai usar ele durante as nossas aulas, tá? Mas a gente gostaria de começar rapidinho com esse símbolo aqui, ó. Toda vez que você vê esse pequeno símbolo, um tracinho pequeno e um tracinho maior, aqui é o símbolo de uma fonte, de uma energia, de uma bateria, de uma pilha, tudo bem? E a voltagem? A voltagem vai variar, né? Você tem pilhas de 1,5 volts, de 3,7, 3,8 volts, baterias, né? Baterias de 9. Mas lembra, toda vez que você vê esse símbolo aí, quer dizer que é uma bateria, uma pilha. E o restante, olha, estou te trazendo aqui a simulação de uma lâmpada, ó. Quando você tem essa lâmpada, esse terminalzinho que a gente vai chamar chave, fechado, digamos que a lâmpada liga. Quando o intervalo estiver aberto, digamos que a lâmpada liga. Vamos lá. Aí, ó, tá fechado, tá aberto no primeiro momento. Então essa lâmpada está desligada, ó. Está desligada essa lâmpada, tá bom? Tranquilo? Então por quê? Por que a lâmpada está desligada? Porque a chave está aberta, ó. A chave está aberta, aí nós temos a bateria. Vamos imaginar aqui uma bateria de 9 volts, aquela que você compra no comércio, né? Até nos supermercados, né? Aquelas quadradinhas, vou já mostrar para você. Então, digamos que você tem um circuito elétrico, tá? Que essa região aqui é feita pelas linhas, né?
De tal forma que você vai imaginar uma lâmpada aqui e uma pequena chave. Tá legal? Que chave é essa? Essa chave é o mesmo interruptor que você tem na sua casa, tudo bem? Então, quando essa chave é fechada, o que acontece? Ó, a lâmpada é ligada. Quando a chave é aberta, desliga. Então, eu estou ligando e desligando, tá? Então, só para você entender como é que funciona esse procedimento, tá? E a gente falou lâmpada, né? Ó, a lâmpada, só um minutinho, voltando aqui, tá desligada, agora liga, né? Desligado e liga. Então, quando a lâmpada é ligada, quer dizer o quê? Os elétrons que você estudou lá na parte de física no ensino médio, os elétrons vão percorrer toda essa linha do circuito, ó, tá? Os elétrons vão percorrer por aqui, tá? Por todo esse caminho, aqui são fios, e por isso que essa lâmpada vai ligar, tudo bem? Então, a gente vai ver isso até mesmo no outro simulador, no PET Colorado, você vai ver direitinho como é que funciona. Então, a maioria, praticamente todos os nossos circuitos, que a gente vai trabalhar na parte de eletrônica, né, nos projetos, tá? Tem a ver com essa parte de eletrônica básica, de circuito, ligado, positivo, negativo, tudo bem? Vamos continuando. Essa lâmpada, pessoal, na verdade, o que que essa lâmpada é? Essa lâmpada, na verdade, é uma resistência, tá bom? Essa lâmpada da sua casa, do seu abajur, enfim, é uma resistência. E essa resistência, a corrente elétrica percorre essa resistência, né? Como falei para vocês, ela percorre fazendo esse sentido, a corrente elétrica, e lá, inclusive, você representar pela letra I, ou I minúsculo, né? Tá? Essa corrente elétrica percorre esse circuito, tá? E ao passar por esse resistor, por essa resistência, tá? Podia ser uma lâmpada, um ferro elétrico, coisa parecida, ela dissipa potência, fazendo aqui, então, iluminar, né, ou aquecer, dependendo se fosse um ferro elétrico, tá? Então, basicamente, é isso que acontece num circuito bem básico, né? Então, quando você fecha a chave, tá bom? Isso acontece. Lembra aqui da nossa pilha. Pode ser de 9 volts, 1,1, 3,2 e assim por diante. Tá, continuando. Só que para poder melhor você entender como é que a gente vai fazer o circuito para simular, tá? Na nossa página, pessoal, no nosso site, inclusive eu acredito que você já tenha acessado ele, visto as novidades, o material, tá bom? Por exemplo, o drive do Arduino que a gente passou para você reinstalar, tá bem que o drive, ó, tá lá na nossa página. Basta que você vá lá em educaçãomaker.wordpress.com e você acesse o menu robótica, tá? Que é referente ao nosso curso, tá? Então, o que acontece? Lá você tem o drive do Arduino SMD, tem que ter instalação, tá? E lá você tem simulador de circuito eletrônico e você tem um endereço que é o PET Colorado. Basta você clicar, você pode fazer um download, né? Você pode ir fazer a instalação, ou simplesmente baixar o arquivo, ou simplesmente usar de forma online. E aí o que acontece? Digamos que eu já fui no site, cliquei para você e acessei, tá? Está aqui o nosso simulador, tá bom? Um simulador bem legal, bem bacana, tá? O que que ele vai fazer? Nós vamos simular aquele circuito que eu expliquei de forma analítica para você. Onde aqui, pessoal, vai ser os nossos fios, os nossos jumpers, inclusive o material que eu mostrei para o final de hoje também, tá? Os nossos jumpers, tá? E aqui está a nossa bateria, a nossa fonte de alimentação, e aqui a gente tem uma lâmpada, ó, que tem um terminalzinho, um outro terminal. Enfim, o que que eu vou fazer, pessoal, no simulador? Eu vou ligar os terminais, é claro, dos fios para a bateria, a gente vai conectar, e dos terminais dos fios para a lâmpada, né? E aí a gente vai ver o funcionamento dessa lâmpada, tá? Desse pequeno circuito. Basicamente são assim. Então, fazendo a simulação, vamos lá. Voltando aqui, deixa eu apagar para você entender melhor o que é que a gente vai fazer. Então, está aí os componentes, ó, jumper, bateria, jumper e o nosso resistor ou a nossa lâmpada também, né? Então, a gente vai conectar esses elementos. Quando conectar, ó, pronto, nós temos luz, né? A lâmpada vai ser ligada, ou LED, ou foquete, bom, a palavra que você quiser, tá dizendo no primeiro momento. Agora, se bem que é um pouquinho diferente, tá? A lâmpada de LED, tá? Beleza. Vamos lá. Então, quando você ligar, você tem a corrente elétrica que ela vai circular, ó. Pronto, tá? Ela vai circular e vai ligar o nosso LED, a nossa lâmpada. Beleza? Tá? Mas vamos ver, pessoal, aqui ainda de forma teórica, aqui, algumas simbologias sobre circuitos, para a gente relembrar duas coisinhas que você estudou no ensino médio, né? Quando você estudou na parte de física, você estudou circuito
associação de resistores mista, né? Associação de resistores em paralelo. Você estudou um pouquinho, você viu de forma rápida, mas viu um pouquinho, né? E tem um detalhe, tem uma coisa que a gente vai estudar um pouquinho também com o passar do tempo, algumas grandezas que a gente estuda na física, tudo bem? Entre elas é a corrente elétrica, que é representada pela letra I, tá bom? E a tensão, representada pelo U, ou V também, o V de voltagem, né? E a resistência, né? Que é onde a unidade é o ohms. Então, a gente vai, tá, lembrar dessa pequena lei, onde que diz que corrente elétrica é a tensão vezes dividido pela resistência. Ou, né, você também estudou que a voltagem pode ser a resistência vezes a corrente elétrica, tá? Então, a gente vai sempre durante o curso tratando um pouquinho sobre essas grandezas. Hoje a gente vai mais medir, fazer a medição delas, a aferição, tá? A gente não vai tanto fazer os cálculos aqui, tá? Beleza? E principalmente a gente vai fazer a medição sobre tensão, medir a corrente elétrica e medir a resistência elétrica dos resistores. É isso que a gente vai fazer no encontro de hoje. Beleza? Então, olha aqui, ó. Eu te trouxe 3 lâmpadas, vou chamar 3 LEDs, tá? Tá aí o circuito. Aqui nós temos a bateria, tá ok? E esse menos e o mais é para indicar o sentido da corrente elétrica, que os elétrons estão se movimentando da sua direita para a sua esquerda, tá? Ó, fazendo esse movimento aqui constantemente, né? E assim, o movimento dos elétrons, você lembra que produz a corrente elétrica. E aí eu tenho 3 LEDs, um após o outro, 1, 2 e 3, tá? Esse circuito aqui, pessoal, é chamado circuito em série, porque cada LED está um após o outro, e cada LED é um resistor, né? Então, é uma resistência, esse e esse, um após o outro. Detalhe desse circuito, se porventura algum desses LEDs romper, alguma dessas lâmpadas romperem, então os outros também não vão acender, porque ele não vai mais permitir a passagem da corrente elétrica. Então a corrente elétrica vem percorrendo, se houver uma quebra aqui, então pronto. Então nós não teremos mais a circulação da corrente elétrica, então os outros LEDs não acendem, tudo bem? Então esse é um circuito em série. Eu vou te mostrar aqui agora uma imagem analítica, né? meio que analítica, para você entender que você tem a fonte, tá? E lembra que aqui é cada lâmpadazinha, né? Cada lâmpada, cada resistor. Então, veja que eles estão de forma sequenciada, onde a corrente elétrica de uma é a mesma que percorre as demais, ó. E aí o circuito, né, flui e a corrente elétrica consegue circular. E aí você tem as lâmpadas vão acender. Agora, essa imagem, eu quero te trazer informação interessante no circuito em série. Que informação é essa? Veja aqui a nossa voltagem, tá? A nossa bateria. A nossa bateria tem o quê? Tá? Ela tem 12 volts. Tá? 12 volts. Sim, imagina que você tem, pessoal, agora 6 LEDs, né? Você tem um LED 1, uma lâmpada 1, a lâmpada 2, a lâmpada 3, 4, 5 e 6, tá? O que acontece? Como é que vai ser distribuída a voltagem dessa bateria nesse circuito em série? Lembra bem, circuito em série. Então, digamos que você tem 6 lâmpadas e digamos que todas as 6 lâmpadas sejam iguais. Tá? O primeiro princípio é isso, né? Que todos os resistores ou todas as lâmpadas fossem iguais. Se isso ocorrer, se todas as lâmpadas têm a mesma resistência, igual, o que iria acontecer? Essa voltagem seria distribuída de forma igual para todas os LEDs, para todas as lâmpadas. Ou seja, cada lâmpada ia ficar com 2 volts, 2, 2, 2, 2 e 2. Quando você somar os 2 volts das 6 lâmpadas, temos um total de 12 volts. Isso que acontece, basicamente, de característica no circuito em série. Tá? Isso, desde que cada lâmpada tenha a mesma resistência, seja o mesmo resistor, por exemplo, tenha 20 ohms cada uma, por exemplo, né? E a corrente elétrica é fácil de calcular? Nesse caso, sim, se eu tivesse a resistência, eu poderia calcular a corrente elétrica pela forma já mostrada anteriormente, né? Que é a voltagem dividido pela resistência, tá? Mas a gente vai fazer isso futuramente em outras aulas, beleza? Vamos lá, continuando. Tá, voltando aqui. Mais um detalhe no circuito em série. Se uma das lâmpadas queima, o que acontece com os outros LEDs, eles não acendem e não acendem. Se essa primeira lâmpada ou qualquer uma delas queimar, o circuito não funciona. Tá bom? Aliás, tem até energia na bateria, né? Corrente elétrica não vai circular devido ao rompimento do LED.
Olha, eu te trouxe essa imagem, essa árvore de Natal, para te lembrar que essas árvores de Natal que nós temos nas nossas casas, tá? Que a gente tem, né, no período natalino, das festas de final de ano, a gente tem essas árvores de Natal. Nessas árvores de Natal, muitos dos LEDs são ligados em série. Por isso que acontece que quando um dos LEDs queima, existe alguns ramos lá do pisca-pisca, né? Que é um pisca-pisca, que eu estou trazendo para você aqui. Existem alguns ramos que não acendem. Por quê? Porque algumas daquelas lâmpadas estão ligadas em série, mas nem todas. E as outras? Porque realmente as outras são ligadas em outro circuito chamado paralelo. E às vezes uma ligação paralela e série misturada, que a gente chama de mista. Tudo bem? É só para te lembrar. Isso ocorre sim em algumas lâmpadas, ocorre, tá? E na casa da gente? Bom, não é bem assim na casa da gente, tá? Mas a gente vai vendo passo a passo. Tá. Então, mas o que acontece? Já na casa da gente, em outras situações, os circuitos são ligados assim, dessa forma que você vê essa imagem, em paralelo, tá bom? E você vê, continua você tendo a bateria, só que as lâmpadas, os LEDs, eles são dispostos em outra forma, de forma um ao lado do outro, não de forma sequenciada, por isso a gente chama circuito paralelo. Tá? E veja que a corrente elétrica ela tem vários outros caminhos para percorrer. Vamos só relembrar no anterior aqui. Ó, tá? Vamos ver aqui. A corrente elétrica, nesse caso aí, ela só tem um sentido de circulação. Olha aqui, a corrente elétrica circula por aqui e, por exemplo, algum dos LEDs queima, então o circuito para, né? Tá legal? Agora, no circuito paralelo, não. Ó, veja bem, a corrente elétrica tem vários sentidos de várias opções e caminhos de percorrer, tá bom? O circuito, ó. Ela pode vir por aqui, volta aqui, parte da corrente pode fazer esse movimento e parte da corrente elétrica faz esse movimento. Enfim, o circuito paralelo tem essa característica. Então, você pode queimar um LED, olha aqui, ó, na imagem, queima um LED e os outros continuam funcionando, ó, normalmente. Normalmente, igual ao primeiro caso? Não, tá? É claro, se esse LED aqui não tivesse funcionando primeiro, claro que ia mudar um pouquinho a corrente elétrica em relação aos outros. Mas, basicamente, essas são as características do circuito em paralelo. E qual é o circuito que a gente vai mais usar aqui no curso, nos projetos? Bom, a gente vai usar os dois tipos de ligações, né? Tá? A gente vai usar um resistor, geralmente um resistor em série com LED ou com outros componentes, né? Mas a gente vai ligar também de forma paralela, tudo bem? Isso é importante para você entender como é que é a ligação paralela em série. Deixa eu voltar mais um pouquinho aqui. E a gente tem lâmpadas também em paralelo? Tem. Essas lâmpadas também de árvore de Natal também tem ligações em série em paralelo. Vamos dar uma olhada aí. Nesse circuito que eu estou trazendo para você aqui, continua também em paralelo, porque a corrente elétrica tem dois caminhos para circulação, mais de um. Então, ela pode vir nesse sentido, parte da corrente, né? E parte da corrente pode também vir nesse sentido. Porventura, se um desses LEDs queimar, por exemplo, esse LED queimar, o outro continua funcionando sem nenhum problema. Tudo bem? O outro LED, beleza? Tá? Então, isso funciona no circuito paralelo. Eu vou te dar uma dica também para você pesquisar um pouquinho mais sobre resistores, mas aqui eu vou fazer uma revisão rápida, tá bom? Lembrando aqui o terceiro ano de física que você estudou, tá? Para você relembrar um pouquinho, como é que foi que você usou lá essa parte de resistores, ó. Tá? Eu estou até te trazendo um site aqui muito bacana que traz informações para você nessa área. Então, quando você estudou resistores em série, o que você fazia? A resistência equivalente você obtinha através da soma dos resistores, por exemplo. Eu tenho um resistor 1, 2, 3. Então, eu somava o valor dos 3 resistores para ter a resistência equivalente, né? Tá? Olha, veja bem, mesmo que esteja um ao lado do outro assim, ou fazendo uma curva, um U, tá? Continua em série, é a mesma coisa, tudo bem? E como é que seria o cálculo? Vamos ver aqui, ó. Esse aqui é o paralelo, tá? Esse aqui já é, vamos voltar. Aqui é a ligação em série e aqui é a ligação em paralelo. Veja, ó, que eles estão, ó, em caminhos, deixa eu voltar um pouquinho, em caminhos, tá? Com circulação de corrente diferente, ó. A corrente pode circular vários outros caminhos. Tudo aqui é paralelo, ó, tudo paralelo. A corrente tem mais de um caminho de circulação. E eu coloquei o símbolo dos resistores, que é justamente o que nós vamos usar durante os nossos encontros, tá? Durante nossas práticas. Numa prática aí, caso você veja duas lâmpadas, olha aí, essas lâmpadas estão ligadas como? Como é que eu faço? Olha, a corrente sai do negativo para o positivo, né? Olha aqui, ó, passa numa lâmpada,
depois passa na outra, então você constatou e viu que isso é um circuito em série, tá legal? Tá? Olha a simbologia como você trabalhava. Então, qual dos dois seria em série? No caso, esse daqui, ó, circuito em série. Esse aqui já é um circuito em paralelo. Então, coloquei um cálculozinho rapidinho para a gente lembrar. Qual vai ser a resistência equivalente nesse caso aqui, pessoal? Tá? Resistência equivalente, tá? Qual a resistência total nesse circuito aqui? Como é em série, é só você somar os valores, né? 8, 3 e 6, você soma e dá o total quanto? De 17, que é a resistência equivalente, ó. É só você somar os 3 resistores. Então, a resistência total do circuito era somando. Já nesse caso paralelo, olha aqui, ó, no paralelo, quem está paralelo? 6 e 12. Você fazia a somatória dos inversos, né, dos resistores. E aí você lembrava aquela formulazinha. Então, ó, soma dos inversos, né, dividido, na verdade, é o inverso você faria o inverso de cada resistor. Por exemplo, o resistor R1 faz o inverso dele, somado com o inverso do resistor R2. Lembra dessa formulazinha? Tá bom? Aí você fazia as operações, tá legal? Soma de fração, e você vai encontrar no final, né, no caso, 4 como resistência. Inclusive, tinha umas dicasinhas lá que você usava, se os resistores forem iguais, né? Beleza? Mas isso aqui eu vou deixar para você pesquisar um pouquinho mais, até mesmo para os professores na área de física também, já trabalham nessa área, os professores de matemática também podem se aprofundar. Tranquilo? Então, vamos seguir aqui no nosso slide. Tá, vamos lá. Tá, beleza. Pessoal, nesse caso aí, você está vendo duas lâmpadas, mas veja bem como é que aloca a posição dessas duas lâmpadas. Ó. A corrente elétrica pode sair daqui, vamos escrever um pouquinho aqui. A corrente elétrica pode sair desse pino, desse terminal, ó, saindo daqui. Ela pode fazer esse caminho, né? Verdade? Ótimo. Mas ela pode fazer também, parte dela fazer esse caminho aqui, ó, passando pela segunda corrente elétrica. Tudo bem? Ou pela segunda lâmpada. Então, o que a gente pode afirmar? Que esse aqui é um circuito paralelo, né? Não é um circuito em série. Então, onde eu vou ter dois resistores, duas lâmpadas ligadas de outra forma diferente. Tudo bem? Então, vamos lá. E aí, caso você queira dar um treino ainda mais, ó, e lembrar, calcular a resistência equivalente, já está aqui, já estou te trazendo até o cálculo, tá legal? Por que eu fiz a soma com os inversos? Porque realmente esse circuito é paralelo, ele não é um circuito em série. E o de baixo também, no outro exemplo, também. Só que aqui é um caso mais específico para a gente calcular voltagem, corrente elétrica, a gente deixa para outro momento. Pessoal, em grande parte da nossa aula também a gente vai usar, das nossas práticas, a gente vai usar o multímetro. Te trouxe aqui duas imagens, dois modelos de multímetros aqui, tá? Estou te trazendo aqui o multímetro, um desenho e a própria imagem. Veja aqui que nessa imagem do multímetro aqui, ó, nesse lado, é um multímetro muito usado já, você pode adquirir no mercado, tá bom, nas lojas de eletrônica ou coisa parecida. Então, geralmente nesse cantinho, ele tem voltagem contínua. Ou pode aparecer o nome DC aqui, ou V com tracinho, porque nesse outro aqui, se você olhar nesse outro cantinho, aparece o nome V, mas com tio, informando que é voltagem alternada ou tensão alternada. E aqui é V, aí aparece um traço, informando que é tensão contínua. Ou pode aparecer DC com tracinho, tudo bem? Geralmente nos multímetros, nesse trechinho aqui é o trechinho que você vai medir os resistores, tudo bem? Você vai medir a resistência elétrica. E já nesse trechinho aqui, já pela direita, a gente não vai usar muito agora nos primeiros momentos do primeiro curso, né? A gente vai medir mais a voltagem, não a corrente elétrica. Mas a corrente elétrica é medida aqui, já nesse trechinho aqui, onde em miliamperes, em amperes, tudo bem? E aqui tem outras medições de outros componentes. Mas, enfim, é um componente muito usado, tá? E hoje nós vamos fazer o seguinte experimento na prática. Nós vamos fazer a medição, aferição de corrente ou de voltagem, tá? E de resistores, tá? Vou já fazer na prática para vocês aqui a medição da voltagem dos resistores, tá ok? Então, veja aí as escalas, tá? Você pode ter acesso ao nosso material pelo site, tá bom? Então, vai vendo aqui nossas escalas que eles têm, tá? Como é que eu meço o resistor? Geralmente, o resistor, basta você colocar as pontas de prova, né, as pontas do multímetro, nas extremidades do resistor. Vamos já fazer no passo a passo. Por exemplo, esse resistor está medindo quanto de resistência? Olha lá, 9, 8, 12, né?
12 o que no caso? Ohms, né? Tá legal? O 9,8K também, você pode escrever dessa forma também, 9,8 aproximadamente K ohms, né? Tá legal? Beleza? Deixa eu voltar aqui direitinho. Vou lá pro final, pessoal. Desculpa. Vamos voltar mais um pouquinho. Tá, então vamos lá. E para medir a tensão, olha aqui, ó. A escala do voltímetro, do multímetro, tem que ficar na seleção correta, né? Então, no caso, está selecionado para voltagem. Tá? E aí, para medir voltagem, você tem que colocar a ligação basicamente da forma que você fez o resistor, tá bom? Basicamente da mesma forma. Um minutinho. Então, aqui, ó. Tá? Então, você colocou na escala de volt, né? E veja bem, está aqui a lâmpada, né? Está aqui a lâmpada. Veja que os terminais do voltímetro ficam em cima dos terminais da lâmpada ou do LED, né? Aí você mede a voltagem. No caso, a voltagem em cima desse LED está sendo em torno de quanto? 8,7 volts, tá? Mas a bateria é de 9 volts. Por que na lâmpada não tem exatamente 9 volts? Tem vários motivos. Dentre eles, pode ser a resistência interna do circuito. Os fios do próprio circuito, né, eles consomem parte da corrente elétrica, tá bom? E também pode ser que a bateria não tenha mais exatamente 9 volts, tenha apenas o 8,7 volts. Tá legal? Então, tá aí na prática, como a gente está medindo agora também, as resistências de um potenciômetro. Olha aqui, ó, um potenciômetro, a gente coloca na extremidade do meio, em uma das pontas, e aí você pode girar essa bolinha aqui, e você vai variando a resistência, tá? Então, esse potenciômetro, eu trouxe também, inclusive, hoje para você ver, é um resistor variável, você pode medir a resistência dele. Lembra que, olha aqui na escala do multímetro, olha, ele está na região de resistência. Você tem que tomar cuidado, porque senão você pode danificar o aparelho, tá? Ó, ele não está medindo voltagem, né? E nem está medindo corrente elétrica, está medindo resistência. Tudo bem? Olha aí. E quando ele for medir uma pequena bateria, uma pilha, veja, olha, vamos olhar a escala, ó. A escala, ele selecionou a escala DC, ó, DCV, que é tensão contínua e não alternada. Tá legal? Que a alternada é a nossa energia da nossa casa, 220 volts ou 110 volts, tá? Olha aqui, você coloca as pontas de prova nas extremidades da pilha ou da bateria, tá ok? Beleza? Pessoal, na próxima aula a gente vai fazer uma ligação do LED mesmo do Arduino, mas hoje a gente vai fazer só a aferição desse resistor e das pilhas aqui, tá ok? Beleza? Então, galera, vamos fazer o seguinte... vamos aqui para a prática agora, vamos direto para a prática aqui agora, para ver como é que a gente faz a medição. Então, a gente vai para o ao vivo aqui na bancada, a gente vai já direto, a gente já avançou um pouquinho. Antes de vir para a bancada, eu vou mostrar para você o simulador, rapidinho, tá bom? Para a gente já fazer o teste aqui, medir a resistência. Vamos aqui para o nosso simulador, tá? Olha aqui, vou fazer rapidinho no simulador aqui para você verificar como é que é o funcionamento da corrente elétrica no circuito, tá? Então, eu pego aqui a bateria, você está me acompanhando, eu peguei a bateria, eu pego os fios que são o jumper, né? Tá aqui os jumpers, tá? Vou pegar os fios jumpers direitinho, você está me acompanhando, tá? Me acompanha aqui, lembra que esse simulador tá lá na nossa página, tá lá no nosso circuito, no nosso curso. Deixa eu colocar um pouquinho maior para você, não. Deixar um pouquinho menor mesmo. Olha aqui, é tudo interativo, né? Bem bacana para vocês trabalharem nas aulas de física, nas aulas de robótica ou coisa parecida, tá? Então, vamos lá. Veja que a lâmpada não acendeu, porque também eu não conectei os terminais, né? Vou conectar aqui no terminal da bateria e no terminal da bateria. Mas ele não funcionou porque eu não terminei não conectei os outros terminais, né? Tá. Então, para isso, eu vou pegar mais um fio para ficar mais organizadinho para você, ó. E conectei bem aqui nesse terminal, bateria, né, que você observou. Vou pegar mais um outro fio, ó, e conectar aqui nesse terminal de baixo, ó. Um ficou, um de baixo e um de cima. Na verdade, é no positivo e negativo, tá? Então, eu vou conectar esse jumper aqui. Olha aqui, atenção, quando eu conectar esse fio aqui, já aqui no outro terminal, olha o que acontece. Olha aí, beleza? Então, eu já tenho o nosso circuito, a nossa lâmpada funcionando. Deixa eu dar um zoom melhor aqui, tá? Olha aí, bacana, né? Então, você está vendo o funcionamento aí. Aí, essas bolinhas representam, pessoal, o movimento dos elétrons,
tudo bem? E se eu colocar um resistor? Tá, se eu colocar um resistor aqui, o que vai acontecer com o resistor? Na verdade, o resistor, desde a definição que você já trabalhou, que estudou na época, o resistor, ele realmente limita a corrente elétrica. Então, veja como é que está o brilho. Eu vou pegar um resistor aqui, ó, tá? Tá aqui um resistor. Eu vou conectar assim um resistor. Ó. Veja que a lâmpada está com um brilho legal, né? Beleza? Está bem brilhosa. Mas agora eu vou retirar esse, eu vou retirar aqui o jumper, né? Tá bom? O fio. E vou conectar um resistor. Beleza? Veja o que vai acontecer, pessoal. Deixa eu conectar logo ele aqui. Pronto. Veja o que vai acontecer. O brilho vai, olha, diminuir. E o movimento dos elétrons ficou menor ainda. Então, quanto maior esse resistor for, então vai ser menor o movimento dos elétrons, menor a corrente elétrica, tudo bem? É um simulador, pessoal, tem como a gente simular a medição de voltagem, colocar um voltímetro aqui, ó. Tá bom? Mas a gente não vai fazer isso hoje. Nos próximos encontros a gente vai trabalhar melhorzinho, tá? Algumas atividades, tudo bem? É só para poder mostrar para vocês que tem uma ferramenta muito bacana que vocês podem usar. Agora eu vou chamar você para a gente... aproveitando que vocês estão na tela, dá uma olhadinha aí, ó. No próximo encontro, pessoal, eu vou te mostrar essa ferramenta maravilhosa, chamada Freeze, ou Freezig, né? Tá bom? Aí depende, alguns falam no português, né? O Freeze, ou então Freezig, né? Alguns falam. Tá? Então, é o cara que a gente vai simular os circuitos de Arduino, né? O circuito, nosso projeto vai ser tudo aqui no nosso simulador. Também online, também offline também você pode trabalhar, beleza? Então, eu vou convidar você agora para vir no ao vivo aqui na nossa bancada, tudo bem? Para a gente fazer aqui uma simulação bem rápida na nossa bancada. A gente trouxe para você aqui, ó, se você estiver observando, o nosso multímetro, já com as pontas de prova, tá bom? Tranquilo. Vamos lá, vou mostrar para você aqui rapidinho, beleza? Tá aqui nosso multímetro, tudo bem? Tá aqui o Robopi também já está do lado aqui também, já nos auxiliando, tá? Então, as duas pontas aqui, ó, uma preta, uma vermelha, justamente para um simular o positivo e o outro negativo, tudo bem? Tá, nós temos aqui algumas baterias, um potenciômetro e alguns resistores. Então, a gente vai fazer a medição rapidinho para você sobre essas baterias, para a gente... Por que tem que fazer medição, né? Porque o Arduino, esses componentes, ele tem voltagem específica. E você não pode colocar qualquer componente, qualquer voltagem, qualquer bateria para alimentar aquele componente, porque senão você pode danificar o componente. Bacana? Tranquilo? Então, mas antes de fazer a medição, pessoal, deixa eu fazer uma orientação de livro para você. Olha, a gente tem esse livro aqui, ó, Eletrônica para Maker, tudo bem? É um livro muito bacana, que te traz muita informação, principalmente assim, você que é leigo nessa área, você não é professor de física, engenheiro, então você pode fazer uma leitura bem legal, né? E simples, né? E bem didática, quanto ao estudo de eletrônica, e principalmente de eletrônica voltada a projetos de escola, projetos Maker. Então, pessoal, estou te trazendo aqui a sugestão, o livro de eletrônica para Makers aqui para você pesquisar. Também, qualquer coisa, tem a grande internet aí também, tem muita coisa legal, tá bem? Muita coisa boa, beleza? Beleza. Então, vamos fazer a medição aqui, pessoal, primeiro das baterias, tá? Então, veja aqui, eu vou colocar, se você olhar o multímetro aqui, ó, eu vou colocar na escala de 20, por que eu vou colocar na escala de 20? Eu não sei se vai dar para você ver aqui direitinho, tá? Mas espero que a câmera possa dar um zoom bom para você. Por que eu coloquei na escala de 20? Porque essas baterias que eu tenho aqui, pessoal, são baterias que variam de 9 volts até 1,5 volt, tá? Então, por exemplo, essa bateria de 9 volts, que você já conhece no mercado, né? Tá legal? Então, colocando as pontas de prova nela, ó, olha a voltagem que ele está me dando, ó lá. Se você observar, pessoal, se você não estiver enxergando bem, no display aqui do multímetro está marcando agora 9 volts, tá? Agora você pergunta, Ranildo, quem é o positivo e quem é o negativo? Bom, se você inverter, a medição está dando agora 9 volts. Se eu trocar o positivo com o negativo, ou seja, o preto com o vermelho, ele fica menos 9 volts. Quer dizer que dá algum problema na medição? Não vai prejudicar o teu equipamento, tudo bem? Apenas quando você vê esse sinal de menos é porque a polaridade vai estar invertida. Isso na hora de medir a voltagem, de resistor não vai ter problema, mas na hora de corrente elétrica a gente vai ter que ver um pequeno detalhezinho, tá bom? Então, beleza. Eu vou medir agora uma bateria também que a gente encontra no mercado, é uma bateriazinha de 3,3 volts, olha,
Ele chega até quase 4 volts também, uma bateria bem bacana. A gente usa muito ela nos carrinhos de 2 rodas, carrinho de 4 rodas também. A gente está usando essa bateria aqui também. E a gente trouxe também uma pilha comum também, essa pilha exemplo, que a gente chama pilha pequena, né, que usa em controle remoto aqui, ó. E ela está medindo agora a voltagem dela, né. Bom, ela está meio descarregada, né. Não, tá aqui, 1,44 volts, né. Tá. Eu vou descer o display um pouquinho, eu vou descer o multímetro. E isso vai ficar bem melhor aqui na tela para vocês, ó. Pronto, agora vai ficar legal, tá. Pronto, desci aqui, então você pode, eu acho que o nosso grande amigo aqui da técnica que vai focar embaixo, acho que vai ficar muito melhor a visualização aqui, ó. Então vamos lá, colocando embaixo já, pertinho da nossa mão aqui, ó. Pronto, a nossa bateria medindo aqui, ó, 1.4445 volts. Tudo bem, bateria? Não sei se você está vendo pelo display agora. Deixa eu virar um pouquinho assim, tá? Beleza. Eu vou pegar uma outra bateriazinha também pequena, tá bom? Para fazer a mesma medição, uma pilha, perdão. E essa pilha tem a mesma voltagem também, ó, tá? Elas têm voltagem parecida. Para a gente encerrar, pessoal, vamos fazer a medição de um resistor, tudo bem? Vamos fazer a medição de um resistor, para a gente ver também como é que a gente mede a resistência, porque vai ser importante devido a alguns projetos, tá? Então, eu coloco lá o cursor na escala de resistência. Agora, como eu não sei qual resistor, de qual é o valor deles, então eu vou ter que testar, fico alternando, né, as escalas. Mas aqui, como eu já sei qual é o resistor que eu vou encontrar, por exemplo, esse primeiro resistor que está bem no cantinho aqui, verdinho, ele é um resistor em torno de 10 ohms, né? Olha aí, ó. Ele é um resistorzinho pequeno, né? Tá legal? Em torno de 50 ohms. Deixa eu ver aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha o tamanho da resistência dele. Deixa eu diminuir, deixa eu aumentar aqui a escala. Diminuir um pouquinho a escala, porque estava muito grande a escala. Olha aí, ó. Ele é um resistor de 15, acho que é 15 ou é 10 ohms. Olha aqui, ó. Tá legal? 15 ohms é um resistor. Vamos testar esse outro aqui, ó. É um resistor de quanto? É um resistor um pouco maior. Tá dando aqui. Estou aferindo agora um valor de. Deixa eu mudar um pouquinho a escala para ficar melhor. Tá. Um resistor aqui, pessoal, de 333 ohms, tá bom? Tá medindo. Vamos para o terceiro resistor. Ó. Também outro resistor. 300. Medindo aqui resistor de 1K. Pessoal, enfim, você pode, com o seu multímetro, fazer a medição desses resistores, tá? Da resistência, até do potenciômetro também, olha. Eu coloquei na imagem para você. Você pode medir, tá? E medir a resistência do nosso potenciômetro e girar. É bom com 2 pessoas, né? Você consegue fazer. Então, você consegue fazer a medição dele, da resistência dele, e girando ao mesmo tempo o pino para você ver a resistência variando. Tá? Então, eu vou te aconselhar sugerir que você consiga aí o multímetro e faça sempre os experimentos. Antes de você for montar os seus projetos, faça experimentos. Faça a medição da voltagem, a medição da resistência elétrica, a medição da bateria direitinho, tá ok? Pessoal, então, eu queria me despedir de vocês, tá? E já agendar que no próximo encontro, tá? Que nós vamos ter, nosso 6º encontro, a gente já vai fazer uma coisa mais prática com os LEDs. A gente vai colocar um LED para funcionar. Tudo bem? De forma eletronicamente, ligando na bateria e usando a protoboard, usando os jumpers e os LEDs que a gente tem no nosso projeto, no nosso circuito, tá? E na aula seguinte a gente já vai programar já esse LED externo, porque a gente já programou o LED interno do Arduino. Pessoal, então essa foi a nossa 5ª aula do curso Introdução à Robótica com Arduino, tá? Na próxima 6ª aula a gente vai continuar com o nosso LED, tá? E queria mais uma vez agradecer a sua presença, sua participação aqui, tá? Nos acompanhando nesse canal. E agradecer mais uma vez aqui as 3 grandes instituições que estão aqui em parceria com a gente ofertando esse curso, o Canal Educação, a Secretaria Estadual de Educação aqui, tá bom? Do Piauí, e também o Centro de Formação Antonino Freire. Tá? Queria agradecer vocês por esse mais um encontro. Não sei se foi muita eletrônica para você, mas é uma eletrônica bem legal que vai te ajudar muito nos projetos. No próximo a gente continua mais um pouquinho de eletrônica e um pouquinho de programação. Pessoal, um abraço para vocês, tudo de bom e estamos juntos. Abraço!